Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou resolver essa questão de raciocínio lógico. São dadas 3 premissas e se pede para encontrar qual é a conclusão dessas premissas. Então aqui as premissas são as seguintes: quem sabe assobiar não é infeliz, gatos não sabem pular corda, e a terceira premissa, quem não sabe pular corda é infeliz. Vamos ver, dentre essas alternativas, qual delas é a conclusão dessas 3 premissas. Existe mais de uma maneira de resolver essa questão, eu vou resolver hoje aqui usando diagramas de Venn. Então o que eu vou fazer? Eu vou identificar aqui, conjuntos. O conjunto das pessoas que sabem assobiar, eu vou representar como A. O conjunto das pessoas infelizes eu vou representar como B. O conjunto dos gatos, C. E o conjunto das pessoas que não sabem pular corda, como D. Então aparece aqui de novo, não sabe pular corda, está aqui de novo, D. E é infeliz, eu já tinha denotado por B. O que eu vou fazer agora? Eu vou analisar cada uma das premissas e reescrever elas, representar elas usando diagramas de Venn. Por exemplo, a premissa I. Vou escrever ela aqui de novo. A premissa I está dizendo: quem sabe assobiar não é infeliz. Ou seja, se está no conjunto A, então não está no conjunto B. Então eu posso representar isso dessa forma aqui. Vou fazer aqui o conjunto A e o conjunto B, eles não têm nenhum elemento em comum. Quem sabe assobiar não é infeliz. Agora eu vou representar a premissa 2i, a segunda premissa. Vou colocar aqui. A segunda premissa diz o quê? Que gatos não sabem pular corda. Então, se é gato, não sabe pular corda. Em outras palavras, o conjunto dos gatos está contido no conjunto dos que não sabem pular corda. Então isso eu vou representar da seguinte maneira. O conjunto dos gatos, que é C, está contido no conjunto dos que não sabem pular corda. Está dentro desse conjunto que eu estou representando pela letra D. E por fim vamos analisar a terceira premissa. Quem não sabe pular corda é infeliz. Então, todo mundo que está no conjunto D está no conjunto B. O conjunto D está contido no conjunto B. Desenhando isso, usando diagramas de Venn, vai ficar assim. O conjunto D está contido no conjunto B. Aqui, aqui e aqui eu tenho a representação em diagramas de Venn das 3 premissas que antes tinham sido escritas, apresentadas em linguagem natural. Vamos olhar para esses diagramas e ver o que se pode extrair deles, ou seja, qual é a conclusão desses diagramas de Venn, que vai ser a mesma coisa que a conclusão dessas premissas. O que você observa aqui olhando para a terceira premissa? O conjunto D está contido no conjunto B. Aonde que nas outras premissas aparecem esses conjuntos? Olha só, o D aparece aqui na premissa 2 e você sabe que o C está contido nele. E o B aparece aqui na premissa 1 também. Então você vai ter que ver como você conecta essas 3 informações e obtém uma nova informação a partir delas. Essa nova informação vai ser exatamente a conclusão, tá? Então vou fazer isso aqui, Vou deixar aqui nesse cantinho a conclusão. Escrever aqui, conclusão. O A e o B são disjuntos. Disjuntos é quando os conjuntos não têm nenhum ponto em comum, se chama disjuntos. É o que acontece aqui segundo a premissa 1. Observe que na premissa 2 e na premissa 3 não aparece mais o A. O A, o conjunto A, só aparece na premissa 1. E aqui está dizendo que ele não tem ponto em comum com o B. O A e o B são disjuntos, então vai continuar sendo A e B disjuntos na conclusão.
Isso aqui não muda. Agora, a respeito do B, você vai olhar para a premissa 2. Não. Por quê? Porque não tem o B aqui. Vai olhar para a premissa 3? Sim, porque aqui aparece o B. E o que diz a premissa 3 a respeito do conjunto B, que está aqui? Que o D está dentro dele. O conjunto D está contido no B. Então eu vou desenhar isso. Aqui está o D. Dentro do B. Isso aqui veio da premissa 3. E o conjunto C? Não aparece aqui. Não aparece aqui, porém aparece aqui, na segunda premissa. O que você sabe sobre o conjunto C? Ele está dentro do D. C está contido em D. Então eu vou botar isso lá na conclusão. O conjunto C está dentro do D. Como aqui ficou um pouco pequeno, eu vou desenhar aqui com outra cor, tá? Para diferenciar um pouquinho mais aqui, ó. Aqui o C está dentro do D. Então aqui você tem 3 conjuntos. O C está dentro do D e o D está dentro do B. E o A é um conjunto que não intersecta nenhum deles, tá? Pela premissa 1. Então a conclusão dessas 3 premissas, em forma de diagrama de Venn, é isso aqui. O que você vai ter que fazer agora? Você vai analisar cada uma das alternativas e verificar qual dessas alternativas está de acordo com esse diagrama de Venn. É isso que eu vou fazer agora. Então, antes de dar continuidade a isso, eu vou apagar essa parte aqui, porque essa análise que eu vou fazer das alternativas, comparando com a conclusão, eu vou fazer nesse espaço aqui, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa conclusão, que está aqui muito pequena, e vou escrever ela de novo aqui, um pouquinho maior. A conclusão, então, vai ser a seguinte, em forma de diagrama de Venn. Conclusão, o A e o B são 2 conjuntos disjuntos. A, B, aí o D está dentro do B, eu vou fazer com outra cor aqui para diferenciar bem. O D está aqui dentro do B e o C está dentro do D. Aqui dentro vai estar o C. Então a conclusão é isso aqui. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou analisar a primeira alternativa e ver se encaixa nessa situação aqui da conclusão, para ver se realmente a primeira alternativa, o do item A, é de fato a conclusão dessas 3 premissas. O que está dizendo aqui no item A? Está dizendo que quem não sabe pular corda não é gato. Então olha só, está dizendo, o que é quem não sabe pular corda? Quem não sabe pular corda, D. Então está dizendo aqui que quem está no conjunto D não é gato. Mas quem não é gato não está em C, porque C é o conjunto dos gatos. Então o que ele está dizendo aqui, ó, é quem está em D não está em C. Vamos ver se isso é verdade? Olha só, olha esse elemento aqui, ó. Pega esse elemento aqui. Esse elemento aqui em vermelho, ele mostra que o item A está errado. Porque o item A está dizendo quem está em D, ó, isso aqui tudo é D. Tudo isso aqui é D. Quem está em D não é gato. Isso aqui é C. Então ele está dizendo que quem está em D não está em C. Isso é mentira, não é verdade. Olha aqui, ó, esse elemento aqui está em D e também está em C. Certo? Então essa alternativa aqui está errada. Vou seguir com o mesmo raciocínio agora para analisar o item B, que está dizendo quem sabe pular corda não é infeliz. Agora aqui ver o seguinte, quem é o conjunto D? O D é o conjunto dos que não sabem pular corda. E aqui a alternativa B, ela começa assim, ó, quem sabe pular corda. Então, quando ele fala assim, quem sabe pular corda, ele está falando quem não está em D, certo? Então, cuidado com essa parte aqui, ó. Se sabe pular corda, então não está em D. Então, aqui é o conjunto dos elementos que não pertencem a D. Então, ele está dizendo, quem sabe pular corda não é infeliz. Então, o conjunto das pessoas infelizes é B. Então ele está dizendo que quem não está em D não está em B, porque B é o conjunto dos infelizes.
certo? Será que é verdade que quem não está em D não está em B? Então vamos lá. Quem não está em D não está em B. Mentira. Por exemplo, pega esse elemento aqui, ó. Ele não está em D, mas está em B. Porque veja aqui, ó, é infeliz, isso aqui, ó, são os elementos que pertencem a B. E aqui está dizendo não. Não está em B, então. Então ele está dizendo que quem não está em D, não está em B. Falso. Esse que eu estou representando aqui não está em D, mas está em B. Então essa alternativa aqui tampouco é a correta. Vamos analisar o item C. O item C fala, deixa eu apagar aqui. Item C fala, quem não sabe assobiar é infeliz. Vamos lá. Quem não sabe assobiar, ó, quem sabe assobiar é A. Então quem não sabe assobiar não está em A. Então ele está falando, quem não está em A, deixa eu anotar isso aqui, ó, quem não está em A é infeliz. O conjunto das pessoas infelizes eu estou representando como? Por B. Então o que ele está falando é, quem não está em A, está em B. Será que quem não está em A, quem está fora daqui, está em B? Não necessariamente. Você pode ter alguém aqui, por exemplo, não está em A, mas tampouco está em B. Então, dessa configuração que você tinha aqui na conclusão, que era essa aqui, não se extrai que quem não está em A vai estar em B. Pode ter alguém que não está em A, mas que também não está em B. Esse elemento aqui, por exemplo. Tudo bem? Então, tampouco é o item C. Seguimos então, vamos analisar o item D. Alternativa D, será que gatos não sabem assobiar? É uma conclusão dessas três premissas? Vamos analisar usando o diagrama de Venn. O que ele está falando aqui? Se é gato, então não sabe assobiar. Ou seja, ele está falando que se está no conjunto C, se é gato, se está no conjunto C, esse conjunto aqui é o C, se está em C, então não sabe assobiar. Saber assobiar é estar em A. Então ele está falando que se alguém está no conjunto C, ser gato, então não sabe assobiar, não está em A. De fato, isso é verdade, porque se está em C, então está em D e então está em B. E o B e o A não tem nenhum ponto em comum. Então, se é gato, está em B e logo não vai estar em A. Não tem como você desenhar alguém que esteja em C e ao mesmo tempo em A. Tá? Então, de fato, essa alternativa D é a correta. Então, aqui você tem a conclusão das três premissas, tá bom? Se não ficou muito claro para você, gatos aqui, deixa eu representar aqui, lembrando, gatos, conjunto dos gatos é C. O conjunto das pessoas que sabem assobiar, ó, é A. Só que aqui tem um não. Então, isso está dizendo, isso aqui é o A. Então, isso aqui está dizendo, o item D, se está em C, não está em A. Se está em C, não está em A. De fato, isso é verdade. Tá bom? Então essa é a alternativa certa. A alternativa D é a conclusão dessas três premissas, certo? Eu espero que você tenha gostado. Existem outras maneiras de resolver essa questão. Você pode também resolver ela usando a condicional, aquele conectivo lógico da lógica proposicional, o se, então, dá para resolver usando essa condicional também. E a maneira de você começar é bem parecida. Você vai chamar aqui de certas proposições, sabe assobiar é uma proposição, é infeliz é outra proposição, e assim por diante você vai trabalhando com a condicional e você também chega que a alternativa D é a correta. Caso você tenha interesse em tentar fazer usando a condicional, você pode tentar fazer, é um excelente exercício, e se você quiser fazer assim, você pode deixar nos comentários aí, ver qual maneira você achou mais interessante, tá bom? Um abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.